noite a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre umbral, um assunto bastante conhecido, também comentado entre nós espíritas, e também de interesse de todas as outras pessoas, também não espíritas, porque a probabilidade de passarmos por essa região após o desencarne é muito grande e nós vamos ver o porquê. E logo de início a gente pode perguntar, o que é umbral? A palavra umbral, em sua etimologia, se nós buscarmos o sinônimo dela, nós vamos verificar que ela significa porta de entrada, passagem. E esse termo é muito comum entre engenheiros civis e arquitetos. Eles fazem referência a esse termo, né, quando eles designam a porta de entrada, né, aos umbrais de uma construção, aos umbrais de uma obra, que é a porta de entrada, é a passagem de entrada para essa obra, para essa construção. E se nós pegarmos a aplicação de André Luiz no nosso lar, ele vem nos dizer que umbral é a entrada para as zonas purgatoriais, para as zonas pantanosas do mundo espiritual. Então, esse trechinho do livro Nosso Lar, que é explicado por Lísias, que foi enfermeiro que cuidou do André Luiz desde a sua chegada na colônia Nosso Lar. Ele vem dizer o seguinte: o umbral é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, como definição, o umbral não significa propriamente um local. O umbral seria essa entrada, essa passagem por essa zona obscura que Lísias comenta aqui. E nessa entrada, nessa passagem, os espíritos que desencarnam, eles levam um tempo maior ou menor para fazer essa travessia. Então, tudo dependendo do estado de compreensão e lucidez que o espírito se encontra. E no espiritismo, nós delimitamos o umbral para facilitar a compreensão da faixa vibratória em que ele é revestido, identificando assim como uma zona ou uma região onde ele se localiza. E onde se localiza o umbral? O umbral começa na crosta terrestre. É uma grande zona obscura, nevoenta, confundida muitas vezes com o inferno ou com o purgatório. Essa confusão ocorre porque a grande maioria das pessoas que não têm uma compreensão, conhecimento do espiritismo, ou aquelas que são adeptas a outro segmento religioso, elas geralmente falam que se o indivíduo foi mal em vida, após a morte, ou ele vai para o inferno, lá cheio de fogo, ou ele vai para o purgatório, onde ele vai pagar os pecados pela eternidade. E essa ideia foi, sim, necessária, mas nas origens das Escrituras, né, onde a sociedade era muito embrutecida. E somente assim, dessa forma, as atitudes ruins das pessoas poderiam ser reprimidas, como uma forma de imposição pelo medo mesmo, né? Para que nós possamos ter uma ideia da localização do umbral, temos aqui uma ilustração do livro Cidade do Além, de Chico Xavier e Egorina Cunha, onde a Egorina, em transe mediúnico, ela fez esse desenho, onde ela demonstra aqui as esferas espirituais, né, que são divididas em faixas vibratórias que envolvem a Terra, né? E que nós podemos ver aqui que o planeta, né, aqui, com um recorte, né, onde demonstra que as esferas espirituais também estão interno, né, do planeta Terra, e que nós podemos ver, né, o núcleo interno, número 1, núcleo externo 2, a crosta, o manto, que é essa parte aqui mais sólida do planeta, o 5, que é onde nós estamos, né, que é a crosta terrestre, e a gente vê aqui que o umbral ele vai da faixa 6 até a faixa 8, que é a faixa 6 umbral grosso, né, o 7 umbral médio, e a 8 é a faixa do umbral mais etéreo. E a gente pode verificar aqui, que como nós vimos aqui, que que o umbral ele se inicia na crosta terrestre, que é na faixa 5, que é onde nós estamos, e ela vai até a faixa 8. E nós estamos envolvidos na faixa 6, que é o umbral grosso. Então é bem denso, é bem pesado a energia, né? E nós vemos aqui na 8, onde está localizada a colônia Nosso Lar. Nós percebemos aqui que quanto mais distantes as esferas estão do planeta, mais etéreas, né, mais sublimadas elas ficam.
Então nós vemos ali a faixa 9, Arte Geral, Cultura e Ciência, faixa 10, Amor Fraterno Universal, 11, Diretrizes do Planeta, e a 12, Abóbora Estelar. E que tipo de espíritos estão no umbral? Que tipo de espíritos permanecem em suas regiões? O umbral é uma região de vivência de agrupamentos de inertes, ociosos, revoltados, verdugos, vítimas, perturbados e desequilibrados de toda a espécie, que ainda se mantêm arraigados à indecisão, ao erro, ao egoísmo, ao ódio e à paixão. Então, todos aqueles que vivem sentimento negativo, pensamento inferior, estarão incrustados nessa região após o desencarne. E nós vemos aqui que vítimas também, né? Pois é, porque todos aqueles que reclamam muito, reclamam da vida, nunca estão bem consigo mesmos, estão sempre de mau humor, não tem sequer um bom dia para dar para alguém, eles são considerados vítimas e serão ligados também a essa região após o desligamento do corpo. E umbral, essa região, ela sempre existiu. Ela não existe somente por existir. Tá? Ela não se originou do nada. E a partir disso, nós vamos ver que o umbral ele tem uma relação muito profunda com a esfera dos homens encarnados. Então, olha só, somos nós que plasmamos essa atmosfera nebulosa ante os nossos atos, pensamentos, nossas falas, nossos atos negativos, ruins ou inadequados, e através deles densificamos a nossa vibração. E quando falamos de vibração, nós falamos de energia, porque nós somos energia. Nós somos uma energia invisível, vibrante, e atraímos para nós a mesma frequência com que vibramos. Então nós vemos que somos nós que criamos o umbral. Ele tem a sua origem a partir dos nossos pensamentos, e é a partir daí que ele é criado e densificado. Só que não são todos os nossos pensamentos, não, como nós estamos vendo aqui, né? O umbral é formado a partir dos nossos pensamentos ruins. E olha só, concentra tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E o que não tem finalidade para a vida superior? Tá? Não são somente os nossos pensamentos ruins, são as nossas atitudes ruins, bem como todo aquele apego excessivo e abusivo aos bens materiais, que muitos de nós temos, mas que não tem nenhuma finalidade para a vida superior, e que também está muito ligado à região do umbral. Só lembrando que não há nenhum problema em ter bens materiais, como nós já comentamos aqui, e vale reiterar, né? Desde que usados de forma comedida, de forma prudente, porque nós estamos na matéria e precisamos da matéria. Tá? O problema está nos excessos, nos abusos, na nossa dependência excessiva dos bens materiais. Chico Xavier, no livro Ação e Reação, nos traz o seguinte: o que, porém, existe de fato é o imenso umbral situado entre a terra e o céu, dolorosa região de sombras erguida e cultivada pela mente humana, em geral rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Então, como nós comentamos, somos nós os responsáveis pela criação e manutenção do umbral, porque o umbral tem uma profunda ligação com a mente, com os pensamentos, com os sentimentos nossos. E não é ligação do pensamento com o diabo, não, como muita gente pensa, ou ligação com o pensamento daquele que foi ruim em vida e depois que morreu o pessoal acha que ele vai para o inferno. Não tem nada a ver com isso, não. Tem ligação com os pensamentos nossos. E aqui nessa figura, só para ilustrar, dá uma ideia mais ou menos de como que funciona. Tá? Então, com nossos atos, nossos pensamentos ruins, negativos, inadequados, nós plasmamos essa atmosfera nebulosa, densificamos a nossa vibração e é formado umbral, essa região sombria. Então, nós podemos perceber que o umbral é a somatória dessas nossas densas maneiras de ser, somatória dos nossos pensamentos ruins, inferiores, negativos. E ele está repleto de desencarnados e forma pensamentos de nós encarnados. E o que vem a ser forma-pensamento? São criações mentais que utilizam matéria fluídica ou matéria astral para compor as características de acordo com a natureza do pensamento. Deste ponto de vista, encarnados e desencarnados podem criar formas-pensamento com características boas ou ruins, positivas ou negativas. E no livro Mecanismos da Mediunidade, Chico Xavier e Valdo Dieira vêm trazer para nós. Formas-pensamentos são construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam ou nos passam a escravizar na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. A mente de cada um despedirá ondas de acordo com a ordem recebida, criando a forma-pensamento respectiva. Para nós entendermos aqui, ficar um pouquinho mais claro, quando nós falamos aqui sobre forma-pensamento,
pode pensar o seguinte: quando nós falamos, quando nós pensamos aqui agora, onde estamos, nós estamos agindo de alguma forma em algum outro lugar, porque o nosso pensamento é força, é energia, é vibração. Então, tudo que nós pensamos através da nossa energia, da nossa vibração, nós emanamos, nós conduzimos para algum outro lugar, principalmente o nosso pensamento negativo. Na verdade, nós despejamos nosso pensamento negativo, a nossa energia negativa em algum lugar, porque o nosso pensamento negativo ele tem peso. E tudo aquilo que pesa, tá, ele não consegue sublimar. Aí ele vai ficar plasmado, ele vai ficar massificado no umbral. Então, como nós vimos aqui, a crosta terrestre é envolvida por uma energia muito densa, e é aí que são plasmados todos os nossos pensamentos negativos. E com relação aos pensamentos negativos, nós podemos dar exemplos nossos aqui, né? Por exemplo, a gente pode pensar naquele vizinho que está fazendo uma festa na casa dele com som alto às 2 da manhã e sequer convidou a gente, né? E já vem aquele impulso de despejar aquele monte de impropério, né? E também, quando nós estamos no trânsito dirigindo e nós levamos aquela fechada de alguém, a gente o pensamento, o sangue já sobe, né? E a gente já pensa em rasgar o verbo, né? Então nós estamos vendo aqui que é exatamente desses pensamentos que nós estamos falando, tá? É desse tipo de pensamento que fica plasmado no umbral. Então nós vemos que a força do nosso pensamento aqui é muito maior do que a gente possa imaginar. Essas duas situações que eu falei aqui, por mais corriqueira e banal que ela possa parecer, é exatamente desse tipo de pensamento que o umbral é formado. Então, qual que é a finalidade do umbral? Nós temos que lembrar que tudo que existe no universo é criado por Deus ou existe com a permissão de Deus. Quando eu falo que existe com a permissão de Deus, porque nós somos co-criadores em plano menor. E sendo assim, tudo tem um fim útil, assim como o umbral. Mas alguém pode falar, mas Deus, em sua infinita sabedoria, Ele vai permitir uma região como essa? Ele permite que nós passemos por uma região como essa? A resposta é simples. É justamente pelo amor e pela misericórdia divina que existe o umbral, que existe essa região. Então nós podemos pensar o seguinte: determinada pessoa tem uma vida totalmente ligada a sentimentos e pensamentos menos nobres. Tá? Quando ela desencarna, o espírito vai se encontrar num estágio de perplexidade e ignorância muito grande. Contudo, esse espírito ele não é nem suficientemente perverso para ser levado a colônias espirituais de reparação mais dolorosa e nem bastante nobre para ser conduzido a planos mais elevados. Já imaginar um espírito desse indo para uma região elevada? Não tem como, né? Ele não ia conseguir. O espírito que viveu dessa forma, ele não tem condição nenhuma para ir para um plano superior. Primeiro, porque ele está muito ligado na matéria. Segundo, porque ele está muito carregado, ele está pesado, ele não consegue se sublimar. E terceiro, ele não vai ter condições de ser elevado, porque ele não suportaria a energia, a vibração do plano superior. Tá? O espírito poderia se comprometer muito mais e sofrer muito mais. E aí nós podemos dar exemplo aqui do trabalho que é realizado na mesa. Quantos espíritos que nós assistimos aqui, que são atendidos, que muitas vezes eles reclamam do atendimento que é feito, tá? Da luz, do amor, da bondade que está sendo colocado ali. Tá? Sendo que essa luz, esse amor, é a assistência do plano superior. Só que não é a luz em si que faz eles sofrerem, não é o amor que faz eles sofrerem, é a própria consciência deles, só que eles não têm o entendimento, a compreensão disso. Agora, imagine esse espírito desse que atendido aqui, se ele fosse para uma esfera mais elevada, ia ser muito pior, né? O sofrimento seria muito grande, eles não suportariam isso. Então, o umbral, ele funciona como uma região de esgotamento de resíduos mentais, espécie de zona purgatorial, onde se queima o material deteriorado das ilusões adquiridas numa existência terrena. Então nós vemos que o umbral é essa região de depuração, para depurar, para limpar tudo que ele trouxe de mais pesado e negativo das existências terrenas, para que ele possa ficar mais leve e seguir para esferas mais elevadas. No livro Nosso Lar, tem uma outra passagem de Lísias, onde ele explica que o nosso corpo físico é como se fosse uma roupa que nós sujamos ao longo de nossas existências. E quando nós temos a oportunidade do reencarne, nós temos o objetivo, um compromisso de limpar essa roupa,
Só que por conta do nosso orgulho, que está muito arraigado em nós, e também o apego aos bens materiais, né, nós não conseguimos fazer isso, né? E nós nos preocupamos com isso, né, com o orgulho, com os bens materiais. Nós não nos preocupamos em nos melhorar, tá, em limpar essa roupa. E por conta disso, nós acabamos por sujá-la ainda mais. E aí que nós vemos que realmente é pela misericórdia divina que o umbral foi criado, para que essa energia grosseira, essa energia negativa que nós trazemos das existências terrenas, possa ser depurado. E o umbral, sendo essa zona densa, será que tem algum tipo de amparo, proteção, organização, ordem por lá? Com relação à organização e à ordem, nós devemos entender que esses são atributos de espíritos um pouco mais elevados, com um pouco mais de organização, como o próprio nome já diz. E nós podemos citar como exemplo o nosso lar, né, que muito embora esteja situado numa zona umbralina, como nós vimos, ele está numa esfera um pouco mais elevada. Tá? E aí nós podemos realmente ver a ocorrência, né, da ordem, da organização, da hierarquia, que é seguida por todos, para que eles possam ter um progresso pleno e sublime dentro da colônia. Tá? Mas, infelizmente, não é o que ocorre no umbral mais denso, como nós estamos vendo aqui. Tá? Lá falta essa ordem, essa organização. Por ser uma região totalmente desordenada e desvairada, e abrigar espíritos perturbados e desequilibrados. Em contrapartida, nós vamos ver que nunca faltou amparo e proteção no umbral. Basta partir do princípio, como nós vimos aqui, que é uma região de depuração do espírito, para que ele possa limpar toda a energia negativa, né, que ele traz das esferas terrestres. Né? Mas não é só isso. Nós vamos ver a assistência da espiritualidade do plano superior para com os espíritos situados no umbral. Nós vamos ver espíritos de escol, de alta envergadura, renunciando à posição moral e espiritual elevada que ocupam, que por amor, humildade e abnegação trabalham em prol dos espíritos abrigados no umbral. Divaldo Franco nos fala numa palestra do trabalho incansável realizado por Maria de Nazaré, mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é acompanhada de entidades venerandas como Alta de Souza, Meimei, Ninaroeira, elas vão até as regiões umbralinas socorrer os espíritos que ali se encontram. O trabalho de Maria Santíssima é maravilhoso. Ela coordena uma colônia espiritual de auxílio que leva o nome dela, Colônia de Maria de Nazaré, que é uma colônia destinada a resgatar e amparar os suicidas do planeta Terra. E vale ressaltar também outras colônias de auxílio na zona umbralina, que foi apresentada pelo Reinaldo aqui numa outra oportunidade, que vale citar, como o próprio Nosso Lar, Alvorada Nova, Casa Transitória de Fabiano, e dentre outras, e todas elas possuem equipes de socorristas que saem em caravanas diariamente em busca de espíritos que já se encontram em condições de resgate. E no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama, nós vamos ver também o trabalho, a renúncia de Dr. Bezerra de Menezes. Na comemoração de 50 anos do seu desencarne, ocorrida no plano espiritual, Dr. Bezerra de Menezes recebeu da própria Maria de Nazaré, por intermédio de sua enviada Celina, uma tarefa maior numa esfera mais elevada. Dr. Bezerra ficou muito comovido e agradeceu a graça recebida. Mas, por amor à humanidade, por amor a nós, ele suplica para que ele pudesse ficar no seu humilde posto aqui na esfera terrestre para nos ajudar. Só que Celina, a enviada de Maria, não poderia resolver isso. Então ela sobe a esferas elevadas e, junto de Maria Santíssima, submete a sua apreciação à súplica do Dr. Bezerra. E, dentre instantes, ela retorna e traz a resposta de Nossa Senhora. E ela disse que sim. Ela permite que o Dr. Bezerra ficasse no seu posto o tempo que quisesse, sempre sobre as bênçãos para nos ajudar. Então nós vemos aqui o amor, a abnegação desse espírito. E a trajetória desse espírito é maravilhosa. Ele foi o apóstolo Lucas. E ele está no livro Ave Cristo, de Chico Xavier e Emmanuel, onde nós vamos ver a história lá de irmão Corvino Quinto Varro. Então nós vamos ver que sempre existiu amparo e proteção divina no umbral. E aqui fica a grande pergunta, né? Quanto tempo o espírito fica no umbral após o desencarne? O espírito fica no umbral o tempo que sua consciência determinar. Deus oferece a todos oportunidades iguais
Ninguém é privilegiado. Deus permite que todos os espíritos sejam persuadidos pela própria consciência até que eles tenham a compreensão da falta em que incorrer. Então, a partir do momento que cada espírito despertar para as verdades eternas, para o amor, para o arrependimento, ele começa a se desprender dessa região e aí ele terá condições de ser socorrido. Então, nós vemos que cedo ou tarde, todos nós despertamos para a luz. Tudo depende do espírito. E vale lembrar também de André Luiz, do livro Nosso Lar, onde ele relata que ele teve uma passagem, né, no umbral após o desencarne dele. E ele diz que durou 8 anos. E ele enfatiza exatamente o que estamos falando aqui, que é um lugar escuro, pavoroso, que ele sofreu muito quando esteve lá. E somente conseguiu sair de lá depois que ele se arrependeu. E a história é maravilhosa, né? Quem viu o livro, quem viu o filme, quem leu o livro, sabe que realmente é maravilhosa, tá? E quem não leu o livro, quem não assistiu o filme e quiser saber um pouquinho mais, por que ele foi para lá, que espírito que ajudou ele, né? Ajudou a sair de lá, a gente convida a ler o livro Nosso Lar, que nós temos aqui na biblioteca, né? Tanto para empréstimo quanto para venda, é só falar com o Ed ou com a Eugenie, que eles podem ajudar quem tem interesse. Do que nós falamos aqui, nós percebemos que o umbral tem muito a ver conosco, né? Porque, como eu disse no início, né? Pode ser que após o nosso desencarne nós faremos um estágiozinho nessa reunião, tá? E alguém pode falar, mas eu não quero ir para esse lugar, não, né? Então, o que a gente pode fazer para tentar evitar a nossa passagem por lá, tá? Nós precisamos ter os cuidados, né? Vigiar nossos pensamentos, evitar sentimentos de ódio, raiva, rancor, evitar abusos e os excessos dos bens materiais, evitar tendências, né? Evitar os vícios, praticar caridade, ser otimista, né? Enfim, ser bom. Essas são apenas algumas condutas, dentre várias, ligadas ao plano superior, que nos auxiliam a ficar um pouco mais distantes da região umbralina, muito embora nós ainda estejamos nela, né? Bom, gente, é o que eu tinha para falar desse assunto hoje, né? Que Jesus nos abençoe e vamos para a segunda parte.